Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e hoje nós chegamos no perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos devem. Versículo 12 de Mateus capítulo 5. Capítulo 6. Perdão. Nós vamos falar sobre o perdão. Então, por isso que eu disse que eu estou que nem o Roberto Carlos. São tantas coisas para dizer. Mas eu quero me restringir a algumas questões. Então vai ser uma coisa abrangente. Todo mundo sabe que deve perdoar, amém? Todo mundo sabe que com a medida que a gente julgar o outro, a gente vai ser julgado, amém? Mas por que é tão difícil viver isso, amém? É porque nós somos humanos, né? É porque está em nós um senso de justiça. Está em nós um senso de fazer valer a nossa vontade. Está em nós fazer valer a nossa vitória. Porque inconscientemente nós temos em nossa mente e coração que perdoar é perder. Perdoar é perder, perdoar é abaixar a cabeça, perdoar é ser tonto, ser tonta, perdoar é ser fraco, ser fraca, mas não é disso que Jesus está falando. E não é esse o perdão bíblico, né? Então eu convido você a ler comigo aí, Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do verso 12. Perdoa as nossas dívidas, diz a versão NVI, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos sempre revisitar isso, porque é importante. Nós não podemos compreender nenhum fragmento das Sagradas Escrituras fora da hermenêutica de Jesus, fora da hermenêutica da vida e palavras de Jesus e do contexto que ele usou. Lembremos que ele está falando para os discípulos, e os discípulos estão resguardados, ou de costas, ou a uma distância de uma multidão que os esperava, porque eles estão no Sermão do Monte. E essa multidão de maltrapilhos, pecadores, devedores, prostitutas, publicanos, está lá. E Jesus está conversando com os discípulos sobre uma forma de viver, porque já falei e reafirmo, a oração que Jesus nos ensina não é para nós aprendermos a repetir palavras, e não são chaves de interpretação ou de pronunciação de palavras para que portas se abram. Ou seja, Jesus não está ensinando regras mágicas e palavras mágicas. Jesus está ensinando uma forma de ser e de agir. E agir para com quem? Agir para aquela multidão de pecadores e maltrapilhos. Então, quando Jesus diz, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos quem nos deve, Jesus está falando, óbvio, como nós já falamos aqui, dentro da perspectiva do jubileu. O jubileu para os judeus, eu já disse, é o 50º ano de uma sequência de 7 anos vezes 7. 7 anos, a terra descansava o ano. 7 anos, no 7º a terra descansava. 6 anos, no 7º ano a terra descansava. 6 anos, no 7º ano a terra descansava. No 50º ano da 7ª repetição, acontecia o jubileu. E nesse ano do jubileu, a trombeta tocava sobre Israel. E quando a trombeta tocava sobre Israel, todos aqueles que tinham devendo algo, ou tinham créditos a receber, e tinha alguém devendo para eles, eles tinham que perdoar as dívidas. Se eles tinham recebido alguma terra naquele ano, por conta de pagamento, eles tinham que devolver a terra para o dono. Se eles tinham algum escravo, por conta de dívida, e esse escravo fosse judeu, e ele também fosse judeu, ele tinha que liberar esse escravo. Por quê? Porque era o ano da libertação, era o ano aceitável do Senhor, era o ano da propiciação. E eu já disse para vocês que hoje nós não precisamos mais esperar 50 anos para celebrarmos isso, porque Jesus, ele é a consumação do ano aceitável do Senhor. Então essa é uma boa nova de esperança e de perdão, amém?
Então os judeus ouviram isso: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Jesus está falando dentro dessa ótica. E era óbvio que o povo de Israel não fazia isso. Era bonito, toque bonito, toque a trombeta. Aí tocava a trombeta no chifre do cordeiro. Dentro da tradição judaica, chama Yoef. Ó, chifre do cordeiro. E esse som tocava. E todo mundo saía bonito. Sou livre, sou livre. Era isso que acontecia? Óbvio que não. Óbvio que não. Por quê? Porque nós somos egoístas, nós não ouvimos o Senhor. Porque nós somos mesquinhos e nós achamos que temos o direito. Porque perdoar é perder. Perdoar é abrir mão de um direito que é meu. Ele me devia, mas é o ano aceitável do Senhor. O problema é dele e do Senhor. Ele me devia e eu vou manter. E era isso que acontecia. O pessoal não obedecia. É por isso que Jesus, em determinado momento das Sagradas Escrituras, olha para o povo e diz assim: vocês têm ouvidos e não ouvem. Vocês têm olhos e vocês não veem. E vocês não conseguem discernir as minhas palavras. Por quê? Porque vocês estão cegos e surdos. Por isso que quando a tradição judaica dizia para que eles fizessem alguma coisa e eles não faziam, eles apenas faziam o que eles queriam fazer, Jesus chama esses caras de hipócritas, de fariseus, de sepulcros caiados. E quando Jesus está dizendo ao seu povo, e aqui seu povo restringe ali aos 12, que é o que nós temos em Mateus, Jesus se reuniu com os 12 e está dizendo assim: perdoem de verdade aqueles que vos devem, para que vocês também sejam perdoados. Jesus está falando uma perspectiva qual? Que vocês são alcançados pela graça, e por serem alcançados pela graça, perdoem também, porque na medida que vocês perdoarem, vocês também serão perdoados. Lembre-se que eu disse domingos anteriores, Jesus olha para o templo, para a direção da sinagoga, e quando vocês orarem, não orem como aquele povo lá, porque aquele povo é hipócrita, aquele povo é mentiroso. Eles falam que amam, mas não amam. Eles falam que adoram, mas não adoram. Eles gostam de aplausos, eles gostam de status, eles gostam de, se tivesse na época, eles gostam de curtida no Facebook, eles gostam de likes, eles gostam de seguidores no Instagram. Eles gostam disso. Mas na hora de viver, Mateus capítulo 23, eles dizem assim: vocês colocam fardos sobre as pessoas. É desses caras que Jesus está falando lá em Mateus 23. Vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês mesmos são capazes de carregar. E vocês não mexem um dedo mindinho para ajudar ninguém. Por que não mexe um dedo mindinho para ajudar ninguém? Por que não mexe um dedo mindinho para ajudar ninguém? Porque dentro da hipocrisia, dentro da falsa moralidade, da religiosidade que se misturam, o mérito reina, a falsidade reina, e ninguém depende da graça. E quando ninguém depende da graça, nós começamos a achar que somos melhores do que os outros. Nós começamos a achar que somos mais santos que os outros. Nós começamos a achar que Deus prefere uns a outros. E quando Jesus vem dizendo: Pai nosso que estais no céu, o Pai é nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão é nosso, e perdoa os nossos pecados, o pecado também é nosso. Todos nós somos pecadores, mas nós ouvimos uma voz que nós somos perdoados. E quando nós somos perdoados, nós não nos tornamos melhores, nós nos tornamos portadores de uma voz de perdão e não mais de julgamento. Por isso, perdoem as dívidas das pessoas da maneira que vocês são perdoados. Então, perdoar não é perder. Perdoar não é ser tonto, ser tonta. Perdoar é se parecer com Jesus. Jesus na cruz, diante da coroa de espinho, diante da cruz do madeiro, ele olhou para aqueles romanos que o ofendiam, olhou para todos os judeus, pessoas do seu povo, que gritaram:
crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o e solte Barrabás, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Não foi isso? E quando Jesus diz: aprendam a perdoar, como o vosso Pai que está nos céus os perdoa. Então, dentro da oração de Jesus, ele nos convida a sermos a voz de Jesus que ecoa para aquela multidão de pecadores que está lá embaixo esperando a misericórdia do Senhor. Então, quando nós saímos no mundo, alguém um dia escreveu na minha rede social: nós não precisamos amar as pessoas, nós precisamos tacar o terror no mundo em nome de Jesus, as pessoas precisam do Evangelho. Eu falei: Deus me livre de você, que eu não trombe com você na rua, porque desse seu Deus cruel, eu sou ateu. O que nós precisamos é ser portadores da mensagem de perdão de Deus. Para quem? Para todo aquele que deve. Jesus conta uma história que um devia 100, o outro devia 10, e os dois tiveram a dívida perdoada. Para quem a boa nova foi maior? Para quem devia mais ou para quem devia menos? Para quem devia mais, não é? Mas os dois foram perdoados, não é? Por que Jesus conta isso? Porque quando nós oramos o Pai Nosso e quando nós encarnamos a mensagem de Jesus, nós aprendemos que o perdão, ele não mede para quem ou a quantidade, ele perdoa. E nós somos portadores dessa mensagem. Nós somos portadores dessa reflexão. Na peça de Shakespeare, chamada O Mercador de Veneza, 1596-1597, o personagem chamado Shylock, ele tem uma frase assim: se me espetas, eu sangro. Se me envenenas, eu morro. Se me ofendes, não retribuiria eu a ti? E nós somos assim, como Shylock. Nós nos parecemos mais com Shylock de Shakespeare do que com o Jesus que nós dizemos que salvou a gente do lamaçal e, como muito crente gosta, do charco de enlodo, enxofre. Nós nos parecemos mais com os personagens fictícios da literatura do que com o Jesus da Bíblia que nós carregamos debaixo do sovaco. Porque aqui assim, né? Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa mesmo não, meu irmão. Por quê? Porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. E a minha vitória tem sabor de mel. É motivador, mas não é cristão. Traz paz. Traz aquela sensação de Power Ranger Gospel. O Senhor me vingará. Aí vem os Zordon, tal, aquelas coisas todas. Crente assim, né? No evangelho da segunda-feira, da terça, da quarta, da dura, sofrida, carente, vida em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar, já diria o profeta Falcão. Na vida dura da realidade, o Power Rangers só funciona pro ego. O mundo não precisa de Power Rangers. Eu vou te dizer uma coisa aqui. E aí, se você não entendeu, você frequente o Talmidinho, os PGs. Mas o mundo não precisa de salvação. O mundo não precisa de salvação. Esse dispensacionalismo que inunda a mente teológica das igrejas evangélicas brasileiras. O mundo precisa de salvação. Não precisa não, senhor. O mundo que precisa de salvação é o mundo do Jaspion, é o mundo do Power Rangers, que aí tem aqueles monstros que quer destruir o mundo e a humanidade. E aí, nesse mundo do dispensacionalismo,
desse terrorismo que a gente cria, nós inventamos os nossos inimigos, os monstros, os demônios. A gente inventa um monte de coisa para sair guerreando. E aí nós nos perdemos do evangelho da vida real. Do evangelho da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, do tocante. Essa palavra está muito bem usada, mal usada eu diria, mas no tocante, no que diz o tocante. No tocante da realidade. Porque o mundo precisa de amor. Nossa, pastor, mas não é o amor que salva? O amor cura. O amor perdoa. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não espera nada em troca. O mundo precisa de amor. E o perdão é uma das linguagens do amor. Mas nós não queremos perder, não é mesmo? Nós não queremos perder, então nós fazemos uma guerra entre nós mesmos. Martin Buber é um pensador, filósofo, nascido em Viena, mas com criação judaica, e se tornou um filósofo judaico, embora havia sua religião. Martin Buber, ele diz que a mão direita corta uma maçã, sem querer ele fere a esquerda, e a esquerda fica brava e começa a agredir a mão direita, e a esquerda e a direita revida, e quem sofre? É o corpo. Quem padece? O corpo. A falta de perdão é isso. Nós achamos que quando nós revidamos e quando nós nos vingamos daquilo que nós deveríamos perdoar, nós estamos fazendo justiça. E nós não estamos fazendo justiça, nós estamos ferindo um corpo, porque todos nós pertencemos à família, e a família é chamada família humana. Então, quando alguém mata outro, ele não está fazendo justiça, ele está matando o próprio corpo. Por isso que a morte não é a solução. Por isso, para todos aqueles que são de Jesus, a morte não é a solução. Matar ninguém é solução. Matar aquele que mata não é a solução. Por quê? Porque o mundo precisa de perdão e amor. E um dia eu falei isso, alguém falou assim: pastor, chega lá na favela da Rocinha com um buquê de flor. Eu falei sim, coerente a sua fala. Eu não chegaria na Rocinha com um buquê de flor. Mas me mostra onde você vê Jesus falando isso aí. Eu não chego na Rocinha com um buquê de flor, mas me mostra na boca de Jesus, ele dizendo que sobe lá, solta uma bomba naquilo lá, porque não tem solução, tem que tacar uma bomba. É justo, parece muito justo, mas na lógica do reino, a justiça dele não é a nossa. E agora nós não pertencemos mais a esse mundo. E é interessante você notar, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 17, Jesus lê um texto na sinagoga, né? Ele entra na sinagoga, o auxiliar da sinagoga apresenta a ele a escritura sagrada, Jesus abre em Isaías 61, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, libertação aos oprimidos, auxílio aos pobres. E ele para aí. O texto continua falando sobre vingança.
Mas Jesus não leu o texto sobre vingança. Sabe por quê? Porque Jesus ressignifica a maneira como Deus trata as questões de injustiça. O que reina agora não é mais o olho por olho, dente por dente. O que reina agora é perdoa-lhes aqueles que vos ofendem e aqueles que ferem vocês. Não foi isso que ele disse alguns versículos anteriores a essa oração? Mas por que para nós é tão difícil? Porque para nós perdoar é perder. Nós perdemos a dimensão, como disse Martin Buber, de que quando nós ferimos a outra mão, nós não ferimos a outra mão, nós ferimos a nós mesmos. Então toda vez que eu firo o outro, eu estou me ferindo. E toda vez que eu acolho o outro, eu estou me acolhendo. Um pastor, ele tinha acabado de pregar num evento da Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa ela traz um significado muito grande de perdão, enfim. E ele, quando ele terminou de pregar, uma irmã pegou ele na descida do púlpito e disse assim: ah, pastor, bonito o seu sermão. Aí ele falou: obrigado, irmão. Aí ela falou assim: mas o meu marido me abandonou há 40 anos atrás, com 2 filhos pequenos, casou com outra. Os meus filhos passaram fome, enquanto os filhos dela tinham um videogame da última geração. Os meus filhos foram privados de sustento básico, enquanto ele gastava todo o dinheiro dele com os outros filhos que não eram dele. E o Senhor prega sobre perdão. Bonito. Mas o que eu faço? Eu confesso que quando eu li essa história, eu falei assim: ainda bem que não foi comigo. Falei, ainda bem que eu estou lendo antes a história aqui, que eu já sei por onde eu vou, né? Mas foi muito legal que o pastor disse assim: olha, irmã, o seu marido não vai voltar, não é mesmo? Ela disse: não vai, pastor. E nem o meu filho vai voltar lá, a idade pequena. Aí ele respondeu: fazem 40 anos que a senhora carrega o seu marido. A senhora vai carregar ele por mais 40? Até quando a senhora vai dar a ele esse poder de controlar a vida da senhora e de controlar os seus sentimentos? O perdão não significa aceitação de injustiça. O perdão não significa dizer: ah, você me estuprou, está tudo bem. Você me dá uma cacetada, me espancou e tudo bem porque eu sou de Jesus. Ei, quinta série, né? A gente comenta muito no Talmidim. Tem um crente, quinta série, tem. Vamos sexta, sétima, vamos evoluir. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é, quando nós liberamos o perdão, e eu não quero entrar também em parênteses. Eu preciso. Libera o perdão que depois acontece. Que libera? Aqui não é a Secretaria da Fazenda que libera, que não libera. Libera uma palavra de perdão. Libera agora uma palavra. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Chega de quinta série, chega de feitiçaria gospel. Esse negócio de macumbaria gospel, libera a palavra, libera agora. Oh, meu Deus do céu, oh, infantilidade. Me desculpe, eu me altero. Fecha parênteses, voltemos ao Evangelho. Quando a gente diz sobre perdoar, nós estamos dizendo sobre nós mesmos. Assumir o controle da gente e dizer assim: você me feriu, mas a sua ação sobre mim vai até essa ferida. A partir da ferida sou eu que decido os meus sentimentos. Às vezes nós carregamos as pessoas por muito tempo e aquela ferida ela não cicatriza nunca, porque nós trazemos. Porque para nós foi ensinado que perder, ou que perdoar, é como perder uma causa no tribunal. E não é. Perdoar é ganhar. Perdoar é deixar para trás todo o embaraço.
Perdoar é tirar as pessoas do peso das nossas costas e liberá-las. Vocês se lembram quando Jesus está falando sobre entregar a oferta no altar? Quando você vir entregar a sua oferta diante do altar e se lembrar que alguém tem algo contra você, vai você e se reconcilie? Vocês acham que Jesus está ensinando uma fórmula? Ou um jeito de viver? Óbvio que é um jeito de viver, né, pessoal? As pessoas pensam muito, tipo assim, ó, vai lá, volta lá, e mesmo que a pessoa não quiser, pede perdão, e que não sei o que lá. Pessoal, o que Jesus está dizendo é, libera a pessoa. Dentro de vocês, libera a pessoa. Dentro de vocês, liberte-se desses sentimentos de derrota, liberte-se desse sentimento de vítima. O lugar de vítima é muito confortável. O lugar de vítima é muito confortável para o nosso ego. E o perdão é libertador para nosso crescimento. O perdão é libertador para nossa autenticidade. O perdão é libertador para que o processo de Jesus aconteça em nós e que em nós flua a mensagem de libertação também. Porque o que é um liberto? A sabedoria rabínica diz assim: você pode ser um liberado. E o que é o liberado? O liberado é aquele que não é mais escravo. Ou você pode ser um liberto. O que é um liberto? É aquele que não é mais escravo nem escravagista. Tem muita gente que é liberado. Não é mais escravo, mas continua escravagista. O Evangelho vem para nos libertar. Isaías 61. Você lê lá. Depois você pode ler Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 17, Jesus lendo esse texto na sinagoga. Eu vim trazer a libertação aos cativos. Pastor, eu não sei se eu consigo perdoar. Pega a interpretação desse texto aqui, brothers. Lembra daquele texto? Tudo posso naquele que me fortalece. É para isso que serve esse texto. Não é para você vencer a guerra contra a sua sogra. Eu estou indo na igreja, tudo posso naquele que me fortalece. Vai cair essa desgraçada. Abriu a concorrência de trampo na empresa. Tudo posso naquele que me fortalece. O Ricardo leu o texto aqui, né? Nada me separa. Todas as coisas cooperam para o bem. Ou, cabeça de guidão, não é para essas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece é quando a gente se vê impossibilitado de amar. Quando a gente se vê impossibilitado de servir. Quando a gente se vê impossibilitado de perdoar, nós olhamos para Jesus e dizemos, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós achamos que estamos nos perdendo, quando nós achamos que nós estamos perdendo a nossa identidade, nós começamos a olhar para as Sagradas Escrituras e lembramos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que é o nosso bem? Ter o caráter de Cristo trabalhado em nós. Então, quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de um caráter que está sendo trabalhado dentro de cada um de nós. Por isso, quando nós vamos para Jesus e fazemos a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós estamos dizendo que nós queremos ser como Jesus. E que muitas vezes nós não conseguimos ser como Jesus, mas a gente não desiste, porque Ele nunca desistiu da gente. E porque Jesus nunca desiste da gente, a gente pode sim, em Jesus, perdoar os nossos devedores. E sermos libertos. Sermos livres, verdadeiramente livres. Por isso essa noite, de fato é noite de libertação. Não é a sexta-feira das outras coisas lá, não. Mas o verdadeiro culto de libertação é o culto quando nós conseguimos perdoar. Quando nós conseguimos nos tornar libertos de tudo aquilo
que nos afasta de Deus, nos afasta do amor, nos afasta do outro, nos afasta dos nossos relacionamentos. Veja, quantos pais podem ter ficado sem ligação dos filhos num dia como hoje? Porque o filho tinha razão. Quantos filhos não conseguem mais abraçar os seus pais e pedir perdão porque o tempo já passou e ele não pode mais, já morreu? Por isso, pessoal, no Evangelho a gente não tem razão, a gente não busca a nossa razão. Eu comentava hoje com alguns irmãos. Eu tenho aprendido muito com a sabedoria dos rabinos. E a sabedoria dos rabinos, ela diz o seguinte: que quando eu digo o que é meu, o que é teu, eu sou um tolo. Quando eu digo o que é meu, e o que é teu é meu, eu sou um perverso. Quando eu digo o que é meu é teu, e o que é teu é meu, eu posso até pensar que sou sábio, mas continuo sendo tolo. Mas quando eu digo o que é meu é teu, e o que é teu, eu alcancei a sabedoria. Por quê? Porque no Evangelho de Jesus, nós estamos sempre prontos a dar o primeiro passo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Muitos frutos do quê? O versículo 17 diz: frutos de amor. É por isso que nós oramos: da maneira que nós somos perdoados, perdoa os nossos pecados. Porque nós queremos perdoar todos aqueles que nos ofendem. E eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo que nós estamos diante da mesa, né? E a mesa é um sinal histórico, memorial de exame. E não é um exame para ver se você vai ser aprovado ou reprovado na mesa do Senhor. Não. É de olharmos para dentro de nós e vermos as pessoas que nós temos carregado há tanto tempo e que não precisávamos carregar. Do tempo que nós estamos nos portando como vítimas, quando o Senhor diz: não precisa mais se portar como vítima. E a mesa é esse lugar para nós refletirmos, para nós examinarmos. Mas não é só isso. A cruz que nós gostamos de cantar, a cruz que nós gostamos de exaltar, e às vezes a gente pensa até em colocar lá no fundo do batistério. Olha que bonito. A cruz é a denúncia. A cruz não é a redenção. O sangue não é a redenção. Nós somos ensinados que a cruz é o lugar que a gente deve olhar. Nós somos ensinados que o sangue nos redime. A nossa fé só não é vã porque Ele ressuscitou. Nós somos o povo da ressurreição e da vida, e não do sangue nem da cruz. Nós olhamos para a cruz
para lembrar que nós temos que carregar algumas também. A cruz é um símbolo de morte, não é de vida. Eu acho engraçado, às vezes as pessoas criticam os católicos, os crentes. Credo, eu olho para aquele Jesus todo ensanguentado. Meu Jesus não está mais morto, ele ressuscitou. É verdade. Por que você não vive isso então, irmã? Por que você vive nesse negócio? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Por que você vive desse negócio amarrando capiroto que não sei o que lá? Por que você vive nesse medo? Porque onde você pisa as pessoas têm medo de viver. Se o Deus que você diz não está morto numa cruz nem ensanguentado, é o Deus da ressurreição e vivo está, por que nós não cantamos da vida? Como diria meu conselheiro mor chamado Rubem Alves, por que quando nós vamos agradecer a Deus, nós não vamos lá na base da nuvem ler um poema do Fernando Pessoa para ele, mas nós assumimos um compromisso de andar de joelhos, de não beber mais coca, de não tomar mais todinho, de acordar às 5 horas da manhã. Sabe por quê? Porque nós somos o povo do sacrifício, o povo da idolatria, o povo do sangue. Nós somos idólatras de uma religião ritualística que adora sacrifícios, que adora sangue e nega a vida, nega a esperança, nega a alegria, a vida viva, a vida viva, a vida plena de João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a vivam plenamente. E vocês, quando se reunirem em meu nome, comam e bebam do cálice e tragam à memória o meu sacrifício, que não é religioso. O meu sacrifício denuncia que vocês não vão estar com os poderosos da política, porque o nosso Senhor foi crucificado pelo sistema político romano e morreu como um romano. A cruz é a denúncia. O nosso Senhor foi entregue pelos chefes do templo, Anás, Caifás e todo o sistema religioso. A cruz é a denúncia de sistemas que matam, e a igreja de Jesus nunca está em nenhum desses dois esquemas. A igreja de Jesus é avesso a isso. Por isso que a ceia é a celebração da denúncia, a celebração da consciência. É por isso que nós temos que nos examinar. É por isso que toda vez que vocês se reunirem em meu nome, comam do pão e bebam do cálice, trazendo à memória o meu sacrifício. Vamos nos lembrar daquilo que nós nunca deveríamos nos esquecer: que nós não fazemos parte de nenhum sistema ideológico, e de que nós não fazemos parte de nenhum sistema religioso, porque nós somos a igreja de Jesus de Nazaré, morto numa cruz, mas que lá não está mais, está vivo, ressuscitou, e é dessa vida que nós queremos desfrutar, viver, anunciar. Por isso que nós estamos diante da mesa, examinando o nosso coração, examinando a nós mesmos. Quão ideológicos temos sido, quão religiosos temos sido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça isso. E não deixe de participar, porque o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. A minha oração é por libertação essa noite, de todos os sistemas que nos prendem, de todas as cadeias que nos prendem, porque o nosso Jesus está vivo. Vivo está, e porque Ele vive,
nós podemos crer no amanhã.